No capítulo 18, do verso 2 aos Reis, capítulo 18, do verso 1. Vamos contar, né? Tem de misericórdia e amém. E diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. E tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. E removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, eles chamavam Neustã. E confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Israel, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva com êxito. E rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. E feriu ele os filisteus até Gaza, e seus limites, desde os atalaios das vigílias até a cidade fortificada. Que Deus se em nome de Deus. Aleluia! Aqui o secretário vai nos contar a história, o início da história de Ezequias. E nos vai falar sobre um homem que, desde muito jovem, ele começou a reinar sobre Israel. E é interessante que o seu pai não foi totalmente idólatra. O seu pai tinha caminhos totalmente obstinados ao mal. O seu pai era alguém que não tinha um respeito, não tinha uma visão voltada para Deus. O seu pai permitiu que toda a idolatria se entrasse a Israel. Ele fechou o templo. Ele tirou todos os sacerdotes do templo de forma que Israel não mais servia a Deus e sim a ídolos. O seu pai não tinha exército porque ele havia gastado todo o seu dinheiro com a idolatria, com a prostituição da nação. De forma que quando Ezequias ele assumiu o trono do seu pai, ele assumiu um reino que não tinha exército, um reino que estava certo da Síria, um reino que estava sem dinheiro e, acima de tudo, um reino que estava sem Deus, um reino que não tinha dominação de Deus, um reino totalmente idólatra. Então, quando Ezequias ele se tornou rei, ele pegou um reino totalmente destruído, um reino totalmente sem visão, sem perspectiva nenhuma de futuro. Era um rei que certamente, se alguém fazia, seria destruído com toda facilidade. Mas Ezequias ele olhou para o seu pai. Acredito eu que Ezequias ele foi para a Bíblia, ele foi olhar os escritos e ele percebeu que tinha algo de algo que estava muito errado ali na nação. E como a palavra de Deus vai falar aqui no próprio livro dos Reis, ele tirou toda a idolatria de Israel, ele derrubou todos os altos, ele quebrou todos os postes, ele tirou totalmente a idolatria. E como ele estava sem dinheiro, ele pensou, já que não temos nada, então vamos pedir ajuda para quem tem tudo. Vamos nos voltar novamente para Deus, quem sabe achamos graça diante de Deus e Ele possa nos ajudar. E ele trouxe os sacerdotes de volta e colocou os sacerdotes no templo. E ele começou a voltar a adoração a Deus, ele começou a queimar incenso. E após tirar todos os ídolos, o povo começou a ver aquele incenso saindo de dentro do tabernáculo. O povo começou a ver algo que em muitas gerações eles não haviam visto. Havia se voltado a adoração a Deus, mas aí você pergunta, o que mudou? Não mudou nada, apenas saiu incenso do templo. E ele começou a buscar a Deus, ele começou a ler os escritos nas cidades, nas praças, para que a nação pudesse entender
que toda aquela idolatria que habitava em seus corações não era algo correto de existir. E ele fez de tudo para que o reino pudesse se levantar. E é interessante que é algo que devemos levar para nossas vidas. Quando tudo está errado, quando nada está certo. Podemos não ter dinheiro, podemos não ter a segurança humana. O nosso país está em decadência, o nosso país ele está se afundando. E o que nós vamos fazer? O que nós podemos fazer? Ezequias ele preferiu se voltar para Deus. Ezequias falou: peraí, o templo está fechado, eu preciso abrir o templo. Eu preciso voltar à adoração. Eu preciso voltar nos caminhos a Deus. Quando o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai, eu imagino Ezequiel pensando, quando o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai, que seríamos uma grande nação, Ele não nos queria que fôssemos idólatras, Ele nos queria uma adoração voltada a Ele. Então é necessário que, acima de tudo, entendamos que mesmo o nosso país nessa decadência, que mesmo não temos dinheiro, mesmo que a nossa segurança esteja falida, mesmo que a nossa saúde esteja precária, mesmo que esteja tudo dando errado, é necessário entendermos que não há solução melhor do que a adoração a Deus. Não existem formas do país melhorar se não nos colocarmos de joelho e pedirmos a Deus. Não tem essa de, mas o presidente tal vai mudar. Não, o presidente tal, ele pode ser uma esperança para talvez consiga mudar o nosso país. Mas se nós não estivermos de joelho, se a nossa adoração não estiver voltada para Deus, se as igrejas não estiverem com uma adoração constante, uma busca constante a Deus, pode ter certeza que não vai ser presidente, não vai ser governador, não vai ser ninguém que vai conseguir mudar o país. Se Deus não for o centro da nação, não nos interessa quem seja o governante. Se Deus não for o centro da nação, o país ele continua caindo, o país continua afundando. E Ezequias ele mostrou ser diferente dos reinos passados, porque ele voltou à adoração a Deus. Ele mostrou para o povo que a adoração a Deus era essencial. Ele fez uma mudança completa, mas ele ainda não tinha dinheiro, ele ainda não tinha exército. E o que você vai fazer? E a nação começou a perguntar, eles povos começaram a perguntar: olha só, Ezequias, você tirou os ídolos, você se rebelou contra o governo da Síria que nos sustentava. Nós agora estamos sozinhos. O que você acha que vai fazer para que a nossa nação possa mudar? Porque afinal de contas, não temos dinheiro, não temos exércitos, e você está com essa ideia de que somente abrir o templo é a solução. E é interessante notarmos que Ezequiel não se deixou levar pelas palavras que a nação se colocou diante dele. E os anos foram se passando e a nação foi crescendo aos poucos. Mesmo sem ajuda exterior, a nação foi crescendo porque o centro da nação era Deus. E no livro de Isaías, que é subsequente a essa palavra, vamos ver uma palavra no verso 13 do capítulo 36 de Isaías, que diz: então Rabsaque se pôs de pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê ouvidos a Ezequias, porque assim diz o Senhor, rei da Síria: fazeis paz comigo e vinde para mim, comer a cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e beber cada um da sua água e da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como é a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaíns? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países os que livraram as suas terras das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondeste.
Essa palavra aqui vai falar que um rei chamado Nebuzaradã, ao 14º ano do reinado de Ezequias. Ezequias tinha se rebelado contra a Síria e o reino começou a ser governado novamente por os sacerdotes. Que qualquer dúvida Ezequias falava aos sacerdotes, eles perguntavam a Deus e assim Ezequias sucedia. E um rei chamado Nebuzaradã, rei da Síria, ele falou: olha só, Ezequias, eu vou invadir a sua terra e vou novamente dominar ela. Eu novamente vou governar a terra de Israel. Entenda, Ezequias, que todos os povos que estavam à sua volta, eu já dominei todas estas terras. Você está totalmente cercado. Não existe terra à sua volta que não seja dominada por mim. Todos eles tinham dezenas e centenas de deuses, e nenhum desses deuses puderam livrar eles das minhas mãos. Então, olha só, nação de Israel, também entenda que esse tal Senhor vosso Deus, ele não vai te livrar das minhas mãos. Esse Senhor vosso Deus que vocês tanto clamam, que vocês oram nos templos, entenda que ele não livrará, porque nenhum Deus livrou as nações das minhas mãos, e não será o seu Deus que irá me livrar. Preste atenção que Nebuzaradã, ele não sabia o que ele estava falando. Ele achava que os deuses das nações se comparavam com o nosso Deus. Quando Ezequias falou: olha só, não serei como os meus antepassados, eu não serei como meu pai entregue à idolatria. Quando ele falou: Senhor Deus, eu vou tirar a idolatria, eu quero que o Senhor volte a ser o Deus dessa nação. Quando ele se pôs diante de Deus, digamos que Deus fez um trato com ele. Deus se dispôs a guardar a nação. Deus se dispôs a proteger aquele povo, porque agora não era a idolatria que dominava a nação, que imperava a nação, e agora sim era Deus. Preste atenção que quando você se dispõe a adorar a Deus, quando um povo se dispõe a servir a Deus, a palavra de Deus vai falar: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Então preste atenção que se Deus é o centro da sua vida, se Deus é o centro da cidade, do país, da nação, não existe nada que possa contra aquela nação. Não existe crise, não existe governo, não existe nada contra aquele povo. Precisamos entender que quando Deus é o centro da nossa vida, não existe essa de que tudo começa a dar errado, porque entendemos pela palavra que o nosso Deus, ele é o Deus sobre todas as coisas. A própria palavra de Deus vai falar: se quiseres pedir algo, pede em nome de Jesus, porque Jesus falará com o Pai e ele vos concederá. Então é necessário entendermos que acima de Deus nada existe, acima do Pai não existe nada. Então quando você precisa de uma solução para os seus problemas, quando você precisa de alguém para guerrear as suas batalhas, quando você só sabe chorar, não precisa você pedir ao vizinho, ao A, ao B, ao irmão de banco. Você precisa entender que você precisa falar diretamente com Deus. É necessário falarmos diretamente com Deus, porque Ele é a solução. Ezequias, ele já tinha entendido que consultar os amigos, consultar os sacerdotes, ou melhor ainda, consultar os sacerdotes era a solução. Ele falou aos sacerdotes: o que vamos fazer agora? Porque Nebuzaradã tem um exército extremamente grande. Um exército que, quando cercou a Israel, não existia local onde Israel pudesse sair. Não existia portões onde Israel poderia sair, porque todo Israel havia sido cercado por seu exército. E Nebuzaradã fez isso, rodeou toda a cidade, rodeou todas as entradas e saídas. O rio que passava por dentro de Israel também foi fechado, de forma que os israelitas não tinham como sair dali. E Ezequias, ele já sabia como agir. Ele falou a Deus: olha só, Deus, esse homem, além de falar contra mim, contra a nação de Israel, ele também falou contra o Senhor, porque em suas palavras ele falou que o Senhor não tem poder. É bom lembrarmos que Ezequias, ele pegou o reino totalmente destruído. Ezequias pegou o reino totalmente acabado. E ele não tentou com esforços próprios montar o reino. Ele colocou Deus na frente do governo. Ele colocou Deus na frente da nação. Ele falou: Senhor, esse homem está se levantando contra a nação. E o que vamos fazer, visto que ele domina sobre nós?
Ele domina tudo à nossa volta e não há escapatória para nós. E a palavra do Senhor vai falar que assim que todo o exército de Nebuzaradã ele rodeou a cidade, o Senhor mandou um anjo, um único anjo, se chegar até aquele exército. E um único anjo foi o suficiente para que todo o exército de Nebuzaradã fosse morto. Não foi 10 homens, não foram 100, não foram 1000. Foram milhares de homens mortos por apenas um anjo. Isso porque Ezequias era bom, porque Ezequias era legal? Não. Isso porque quando uma nação ela tem Deus como centro, quando um homem tem Deus como centro da sua vida, quando colocamos Deus como primícia da nossa vida, quando Deus está na frente das nossas escolhas, Deus está na frente dos nossos planos, dos nossos desejos, quando Deus está na nossa frente nos guiando, não existe exército, não existe rei, não existe nada que possa contra aquele ungido de Deus. Então é necessário entendermos, aprendermos com Ezequias essa palavra que não nos vai falar apenas como governar um reino, mas vai nos ensinar como ter Deus como centro da nossa vida. E mais à frente ainda vamos ver que a vida de Ezequias também não foi só de vitória, exércitos vinham e Deus o livrava, não. Ezequias, 15 anos antes do seu reino acabar, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías. Isaías chegou a Ezequias e falou: Ezequias, prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. E Ezequias havia entendido a palavra que disse: prepara a tua casa, porque Ezequias não tinha filhos, Ezequias não tinha descendência que seguiria após ele. Ezequias não tinha ninguém para dominar aquele reino após ele. E ele muito se angustiou porque Israel ficaria sem rei. Ele não sabia qual futuro ficaria Israel. E é muitas vezes o nosso pensamento, porque muitas vezes buscamos, nos dispusemos à obra de Deus, nos entregamos por completo à obra de Deus. E é assim que acontece porque não sabemos o nosso amanhã. Quando nos entregamos à obra de Deus, nós não sabemos o que nos sucederá, nós não sabemos o dia da manhã, porque a entrega a Deus é assim. Você fala: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, e o que acontecer amanhã, eu sei que é da tua vontade. As minhas vontades são suas e meus planos são seus. O que acontecer amanhã, o que acontecer depois de amanhã, o que acontecer da minha vida, eu sei que essa foi a sua vontade. Eu sei que esse foi o teu querer. E Ezequias se angustiou e se ajoelhou e falou: Senhor, lembra que durante todo o meu reino eu tive uma vida íntegra diante de ti. Lembra que durante toda a minha vida eu não me afastei dos teus caminhos por nem um piscar de olhos. Lembra que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi tirar todo o mal que havia em Israel e fazer essa nação voltar a ti. Senhor, lembra que eu tive dias bons, dias de adoração, dias totalmente entregues a ti. Meu Deus. Entenda que quando temos uma vida de retidão diante de Deus, nós podemos falar: Senhor, lembra que eu te sirvo. Senhor, olha para mim, o Senhor sabe que eu te sirvo. O Senhor sabe que eu me entrego a ti. O Senhor sabe como é a minha vida contigo. Então, Ezequias pediu: Senhor, não deixe que esse mal aconteça. E antes que Isaías chegasse à porta, a palavra do Senhor veio novamente a Isaías e falou: Isaías, volta e fala a Ezequias que ele não morrerá. Ele sim terá 15 anos a mais de vida, para que ele possa consertar, para que ele possa consertar a sua casa. E nesses 15 anos, Ezequias teve um filho, qual sucedeu logo após. E Ezequias muito se alegrou porque a palavra do Senhor veio. Ele percebeu que ser fiel a Deus, por mais que doloroso, por mais que ser fiel a Deus você tenha que ir contra as nações à sua volta, por mais que ser fiel a Deus você tenha que abrir mão de vontades e querer, por mais que ser fiel a Deus
necessite de você uma renúncia. Nebuzaradão, quando ameaçou a Israel, ele falou: olha só, Israel, não deixe Ezequias enganar você. Venha para a minha terra. Vem para a minha terra, que aqui eu tenho cereal, aqui eu tenho alimento, aqui eu tenho água pura. Vem para a minha terra, venham me servir, porque aqui vocês também vão viver bem. E Ezequias falou: não, porque eu tenho Deus. Eu não preciso de outra nação, porque eu tenho Deus. Então é necessário que entendamos diariamente que ser fiel a Deus, que nos entregarmos a Deus, por mais que muitas vezes doloroso, que por mais que muitas vezes tenhamos que viver contra o mundo, que por mais que muitas vezes tenhamos que fazer tudo diferente do que queremos, mas pelo menos sabemos que é a vontade de Deus. O nosso querer muitas vezes ele pode parecer bom aos nossos olhos. Se Ezequias tivesse se entregado à Síria, ele teria exército para o proteger, ele teria poder monetário à sua volta, ele teria alguém que estaria o guardando, ele teria alimento, mas ele sabia que a idolatria ainda estaria ali, ele não teria Deus. Uma vez eu ouvi uma palavra que diz: quando você tem Deus, você tem tudo. E como diz um hino, um mais Deus é sempre maioria. Então Ezequias ele entendeu que ter Deus na sua direção, ter Deus na sua frente, era a certeza de que nada poderia ser contra ele. Que possamos essa noite ter essa palavra em nossos corações, seguir o exemplo de Ezequias, que diante das circunstâncias, diante das adversidades, preferiu servir a Deus, mesmo que tudo contribuísse para que ele não prosperasse, a sua vida decaísse, o reino de Israel afundasse. Mas ele sabia que com Deus no controle tudo daria certo, e que possamos ter essa palavra em nosso coração. E assim eu agradeço essa oportunidade em nome de Deus.